Boa noite aos alunos do quarto período de enfermagem da AEMS. Meu nome é Daniela, eu sou professora responsável pela disciplina de didática aplicada à enfermagem. Quero lembrar vocês que estamos ainda em substituição das aulas presenciais por aulas à distância. Então, nós estamos trabalhando já com alguns conteúdos nas últimas aulas, fizemos a revisão da matéria do primeiro bimestre. A aula do dia de hoje, de 8 de abril, ela marca o início do segundo bimestre. Então, o conteúdo que nós vamos ver agora, ele é relacionado ao segundo bimestre. Lembro a vocês que eu estou sempre disponível para responder dúvidas, para conversar com vocês pelo Hangouts, a área do aluno e pelo Gmail. Então, vamos começar com o tema de hoje, que é sobre a característica e a postura do enfermeiro enquanto educador de saúde quando for realizar algum treinamento, curso, palestra, como vocês já têm ouvido eu falar algumas vezes em salas de aula. Então, a primeira coisa que o enfermeiro precisa pensar quando for iniciar o treinamento é na aparência. Então, já teve um planejamento do treinamento, como a gente viu, já foi feita aquela tabela com conteúdo programático, tudo certo, hoje é o dia do treinamento. Então, se você for ministrar o treinamento, é importante pensar na aparência, porque a aparência, ela faz parte daquilo que você quer transmitir. A aparência faz parte da comunicação entre você e seu público-alvo. E quando você chega, a primeira coisa é a aparência que os seus participantes vão perceber. E se você tiver com uma aparência inadequada, você já vai causar uma impressão ruim e as pessoas já não vão dar muita credibilidade naquilo que você vai falar. Então, 93% daquilo que é transmitido, ele é captado pela sua aparência. A aparência, não só as roupas que você está vestindo, mas a comunicação não verbal também, o modo que você organiza os seus slides, tudo isso vai influenciar em como os participantes vão ver e vão perceber a capacitação e receber os conhecimentos que você tem para falar. Então, pensando na aparência física, na imagem que você precisa transmitir, primeira coisa, para as mulheres principalmente, evitar decotes e evitar roupas transparentes. O uniforme da instituição pode e deve ser utilizado quando for realizada uma capacitação, quando você for responsável por um treinamento de um setor. Então, utilize o uniforme, porque o uniforme nunca vai ser nem transparente, nem decotado demais, vai ser uma roupa adequada. As mulheres podem usar vestido, entretanto, se não for exigido o uniforme da instituição, claro. Entretanto, o vestido tem que estar pelo menos na altura do joelho para baixo. Homens, preferencialmente, camisa social e calça social e um bom sapato. Para as mulheres, maquiagem leve, evitar acessórios extravagantes e calçado, de preferência um calçado fechado, com uma cor tradicional e que tenha um salto pequeno, porque se você colocar um salto muito alto, você pode ter alguma intercorrência, cair, tropeçar, o salto quebrar no meio da sua apresentação, ou até mesmo ficar desconfortável enquanto você está realizando o treinamento. As roupas, as cores que você deve evitar são o preto, porque envelhece muito, as cores em tons pastéis, porque elas demonstram timidez e no momento que você vai estar exposta, você não pode demonstrar timidez frente ao seu público-alvo. Para os homens e também para as mulheres, uma boa aposta para nós que somos da enfermagem são as cores azul marinho e o branco,
porque ela já demonstra a nossa profissão, ela já demonstra para que a gente veio, já é uma cor relacionada com o enfermeiro. Então, são cores boas para serem utilizadas. Se for uma reunião ou algum treinamento formal, as mulheres podem usar um blazer, um casaco mais formal, e os homens podem usar também blazer, paletó e gravata, especialmente se forem convidados a dar uma palestra em um congresso, em uma semana acadêmica de alguma universidade. Essas são as melhores escolhas para que vocês chamem mais atenção para o conteúdo do que para vocês mesmos e não passem uma impressão errada ou que não tirem a atenção do público para aquilo que você está vestindo e não para aquilo que você quer transmitir. Então, estes são as primeiras coisas a serem consideradas para o momento do treinamento, quando ele for acontecer. Outra coisa é a postura enquanto você fala. Então, procurar ficar com a postura ereta, não ficar muito encolhido, não realizar alongamentos, não bocejar durante o treinamento, porque tudo isso vai chamar a atenção para o gesto que você está fazendo e não para aquilo que você está querendo passar. Com relação à postura, existem várias coisas a serem evitadas. Por exemplo, evitar ficar parado com as mãos para trás, porque limita seu movimento, dá a impressão que você está algemado, que você não consegue gesticular. Evitar ficar parado com a mão para baixo, na frente da região genital, porque dá a impressão que o palestrante está escondendo alguma coisa, que ele está se sentindo envergonhado, nu, porque fica com as mãos fechadas, juntas, unidas na frente da região genital. Não parar de braços cruzados quando estiver dando uma palestra, um treinamento, porque dá a impressão que você não está interessado no próprio tema que você está falando, dá a impressão que você não quer ficar ali, que você quer ir embora, e é isso daí você vai passar para o seu público também. Se você, que é o palestrante, está aparentando que não quer ficar ali, imagina o que é que eles vão pensar, os participantes vão pensar. Evitar andar para um lado e para o outro sem parar, porque a pessoa não vai saber se ela presta atenção em você, ela vai ficar tonta de tanto olhar para um lado e para o outro, ela não vai conseguir acompanhar aquele que você está transmitindo. Então, você pode sim caminhar enquanto está explicando alguma coisa, mas caminha para um lado do palco, se for um palco, caminha para um lado voltado ao público-alvo, para um pouco, conversa ali. Pode caminhar para o outro lado, vagarosamente, conversa com o público-alvo mais perto, mas andar de um lado para o outro sem parar não é uma boa escolha. Evita ficar em frente ao púlpito. Se você for apresentar no púlpito, é no púlpito, não é em frente ao púlpito. O local adequado é ali. E também não fique se escorando no púlpito o tempo inteiro enquanto você fala. Se você não for apresentar no púlpito, se você for apresentar em outro local, evitar ficar atrás de retroprojetor, atrás da mesa, atrás da cadeira. Fique à frente desses objetos, porque dá a impressão que existe um obstáculo entre você e os participantes. Então, fique ou ao lado, por exemplo, do data show, ou à frente, mas nunca atrás, tá? Se o data show estiver muito próximo a você. Evitar ficar com as mãos no bolso, evitar ficar coçando as mãos, evitar ficar fazendo assim na mesa, ó, batucando, porque dá a impressão que você está impaciente, quer ir embora. Evita ficar brincando com caneta, especialmente enquanto espera você falar e tá ouvindo a fala de um outro colega. Evita ficar com as mãos no bolso.
Então, tem várias coisas que a gente precisa evitar para a gente ter uma postura adequada e conseguir transmitir de forma correta aquele conteúdo que a gente quer passar. Outra coisa também, não ficar passando a mão assim no cabelo toda hora, arrumando, tá? Evita, tudo bem arrumar o cabelo de vez em quando, mas não toda hora, o tempo inteiro, como se fosse um tique nervoso. Não olhe muito para cima, ou para o chão, ou para a janela, por exemplo, se tiver uma janela perto. Por quê? Você precisa manter um contato visual com seus participantes. Se você estiver olhando por meio da janela, todos eles vão querer saber o que você está vendo lá fora. Todo mundo vai olhar para a janela também, tá? Então, não olhar para o chão porque demonstra insegurança, demonstra timidez, e olhar para o teto é a mesma coisa. Quando vocês estiverem então proferindo um curso, uma palestra, vocês precisam manter o contato visual. E aqui a gente chega numa terceira parte. A gente falou da aparência, falou da postura, agora o contato visual. É importante manter contato visual com os participantes, não ficar olhando para o nada. E também não olhar apenas para um participante, porque dá a impressão que o curso inteiro é para aquele participante, os outros perdem o interesse. Então, olhe para toda a sua plateia, converse com eles, vai para o lado esquerdo, olha para os participantes que estão lá, a mesma coisa do lado direito, para o meio. Olhem aqueles que estão lá no fundo, mais isolados, mais longe. Não quer dizer que eles não estejam atentos naquilo que você está falando. Então, é importante estabelecer o contato visual com o seu público-alvo. Não olhar só apenas uma parte, olhar para um todo. E se você precisar parar de olhar para eles imediatamente e precisar fazer uma leitura de um texto ou de um documento, explique para eles que será lido o documento e que você gostaria que eles acompanhassem a leitura. Enquanto você lê, faça pequenas pausas e olhe para a sua plateia. Leia previamente o texto, saiba do que ele está falando e vai olhando enquanto você vai lendo esse texto, esse documento. Isso agrega, chama as pessoas mais perto de você. Não fique também de costas só lendo slides, certo? Os slides, eles servem para ter uma referência, para te lembrar de alguma coisa, mas não devem ser usados como único e exclusivamente o texto lá e você lê, ok? Porque senão você não precisaria estar lá e torna a apresentação maçante, cansativa. Então, tudo bem você precisar ler algum pedaço. Explica por que você vai ler e porque pode ser um documento, pode ser alguma coisa importante que você precisa passar na íntegra, alguma nota técnica, mas no geral faça o contato visual com o seu público-alvo. Não leia, não passe coisas decoradas. O próximo item que nós vamos ver é a voz. Então, a voz ela também influencia no processo de comunicação de várias formas. Se eu falar muito rápido, vocês não vão entender. Se eu falar muito devagar, vocês não vão entender. Se eu falar murmurando, vocês também não vão entender. A mesma coisa quando vocês fizerem um treinamento com o público-alvo de vocês. Falem de forma clara, articulada, que eles entendam o que você fala sem murmurar, sem falar baixo demais, a ponto de que eles não ouçam. Você pode mudar a tonalidade da voz. É bom, chama a atenção. Você pode falar algumas coisas mais altas, outras coisas em tonalidade mais baixa, mas não a ponto de gritar, porque você vai assustar seu público-alvo, e não a ponto de falar tão baixo que ninguém vai te ouvir. Pode variar sim a voz,
mas de forma articulada, de forma que todos entendam o que você quer passar. Então, sem aumentar muito e sem abaixar muito. E outra coisa, outro ponto com relação à voz é a velocidade. Algumas coisas a gente pode falar rapidinho, vai indo, passando as informações rápido, não tem problema. Mas aquilo que a gente quer que seja aprendido, vamos falar devagar. Aquelas coisas mais pontos chaves da sua apresentação. Fale mais devagar, dê mais ênfase na sua tonalidade quando você for explicar conteúdos mais importantes que devem ser mais gravados. Então, com relação à voz, a gente tem a tonalidade, o ritmo e a articulação da palavra. E se a gente falar o tempo inteiro no mesmo tom de voz, bem baixinho, todo mundo vai dormir. Então, o melhor é a gente alternar um pouco a forma que a gente conversa com o nosso público-alvo. Importantíssimo. Então, agora para finalizar a nossa apresentação, a nossa aula de hoje. Quando vocês forem convidados para ministrar alguma palestra, ou um treinamento, um curso, aquilo tudo que a gente já falou, comecem no horário, sejam pontuais. Então, se vocês começam às 8, se o curso está marcado para começar às 8, comecem às 8. E vocês começando dessa forma, vocês respeitam aqueles que respeitaram também o horário, respeita a si próprio e não ultrapasse o horário que lhe foi dado, que lhe foi estipulado. Se é das 8 às 9 o treinamento que você tem que fazer, então você comece às 8 e procure acabar às 9, sem extrapolar o horário, sem passar 9h15, 9h30. Porque as pessoas fazem uma programação para a vida delas no dia a dia, então elas estão programadas que o treinamento vai acabar às 9 e elas já sabem o que elas vão fazer depois. Então você não atrapalha não interfere de forma negativa na vida deles e também é melhor para você não interfere na sua programação posterior, você não atrapalha uma eventual apresentação que vai ter depois da sua. Então, sempre sejam pontuais. Passem o conhecimento de forma firme, mostrem o que vocês sabem, encorajem o público-alvo e a última coisa, se coloquem à disposição. Se vocês tiverem tempo de ir conversando enquanto vocês estão apresentando, ótimo, né? Que seja uma conversa, que as pessoas possam fazer perguntas e você respondê-las naquele momento. Se você não possui esse tempo, se coloque à disposição para responder, para conversar mais sobre o assunto depois da sua explicação. Isso reforça o vínculo que você tem com o seu público-alvo, reforça o seu conhecimento, reforça a sua postura. Esteja sempre aberto a novas ideias, novas opiniões e a conversas sobre o tema que você apresentou. Essa aula, então, de hoje sobre a postura do enfermeiro enquanto apresenta algum treinamento, algum curso, ela se encerra agora. Lembrando que a aula de hoje, dia 8, são 2 vídeos. Tem um outro vídeo lá no YouTube que é a revisão do primeiro bimestre, aquelas questões que vocês fizeram na semana passada. Lembro que eu estou sempre disponível nos horários de aula para tirar dúvidas, para conversar com vocês. Se vocês precisarem mandar alguma coisa posterior, depois eu vou responder também. Um bom restinho de semana para vocês, uma boa noite e a gente se vê na próxima aula.